Tudo está aqui contraído num sistema orgânico, completo e compacto. Porque o desconhecido deveria mudar de caminho e fazer exceções no organismo tão perfeito? Quando eu tratar das normas de vossa vida, essa massa enorme de pensamento que estou acumulando constituirá um pedestal que não podereis mais derrubar. Então, pelo que ele coloca aqui, ele nos dá tantas informações, tanto conceitos, alguns novos, outros que a gente já, de certa forma, está acostumado, que no decorrer do texto, né, no decorrer de toda essa obra dele, ele vai, de alguma maneira, vai usar todo desse arcabouço, né, toda dessa base. Né? Dessa forma, a evolução, acossada por baixo pela maturação nos universos inferiores, ávidos de expansão e de progresso, e atraídos pela imensa luz que desce do alto, fecundando e incentivando a subida, avança qual maré imensa que arrasta todas as coisas. A lei que estudamos na trajetória típica dos movimentos fenomênicos é a lei dessa evolução, é o canal através do qual se move a grande corrente, é o ritmo que organiza o grande movimento. Os seres não sobem ao acaso. Para atingir alfa, é indispensável atravessar beta e antes passar por gama. Ninguém é admitido na fase mais alta a não ser pelo amadurecimento, depois de ter vivido toda a fase precedente. Só se pode avançar por degraus sucessivos. Por isso, as formas mais evoluídas compreendem as menos evoluídas, mas não o contrário. Só depois de haver alcançado a plenitude da perfeição, que advém do fato de ter atravessado todas as possibilidades de uma fase, pode-se passar para a fase sucessiva. Então, aqui explica, de certa forma, o porquê dele passar por as diversas fases até 3 vezes, né? Uma no início, outra no meio, outra no fim. Né? Para ter toda a experiência. Né? Então, aquela espiral que sobe e desce, mas a cada descida ela desce um degrau a mais do que a volta anterior. Né? Então, é isso que ele está colocando. Né? Você estudar todas as possibilidades de uma fase, onde você vai vivenciar ela nos diversos estágios, seja ela o fim, seja ela o meio, seja ela o início, né, de uma subida, né. E Paulo Brito, e lembrando que essa ida e esse retorno, e essa ida mais alta e o retorno, passando em cada fase por essas vezes, cada retorno e cada ressubida ainda é um novo processo, é uma nova reorganização. Né? Então, quando ele está na matéria, passa para a energia, né? A gente até viu o processo em que os átomos eles começam a se desintegrar em radioatividade, formando energia, e aí tem um caminho que depois ele vai para outra dimensão, que seria essa dimensão consciência, né? Ou como eu acredito que vai ser usado, informação. E depois ele retorna, nesse retorno para a energia, é uma outra forma de organização. Então, essa subida e ressubida vai sendo diferente. Então, é como se fosse uma casa que você começa a construir, aí depois você quebra algumas partes para deixá-la mais forte, mais reestruturada, e aí sobe melhor ainda, então faz um processo assim, porque às vezes a gente pensa com a escada como se fosse mais ou menos igual, mas não, né? É uma reestruturação em cada processo desse. É isso mesmo. Assim avança a grande marcha. A estrada está traçada e não é possível sair dela. A evolução não é um subir confuso, desordenado, caótico. É um movimento perfeitamente disciplinado, sem possibilidade de enganos nem de imposições. A lei possui um ritmo próprio, absoluto, segundo o qual se avança por continuidade. É indispensável existir, viver, experimentar, amadurecer, semear e recolher. Em estrita
em estrita concatenação de causas e efeitos. Pode parecer-vos caótico o mundo e os seres misturados e abandonados ao acaso, mas não importa uma aparente confusão espacial, pois cada ser traz em si escrita lei, inconfundivelmente na própria natureza. Além disso, o caminho evolutivo não é um caminho espacial. É interessante isso, né? Que às vezes a gente fala em caminho, né? E pensa logo em estradas a percorrer, né? Ele não está falando do espaço, né? Ele está falando o fenômeno em si envolvendo várias dimensões, né? O princípio vale mais do que o movimento. É o princípio que lhe traça o caminho. Eis o aspecto conceitual, mecânico do universo, que colocamos acima do seu aspecto dinâmico, o movimento. E além do seu aspecto estático, o organismo das partes. O organismo, o movimento em princípio, vede como se encontra, mesmo na trindade de aspectos do vosso universo. Esse conceito de progresso há uma gradação de amplitude e perfeição nesses aspectos. Só se passa aos superiores depois de completar e amadurecer os inferiores, completando e amadurecendo o próprio princípio. Por meio de uma dilatação progressiva, a expansão evolutiva transforma-se de física em dinâmica e em conceitual. Essa evolução é a íntima respiração que vibra todo o universo. Os seres existem como individuações, movem-se segundo a evolução, seguindo o princípio que os rege. Os princípios contêm em embrião todas as formas possíveis. É o desenho que inclui todas as linhas do edifício, mesmo antes que surja a primeira pedra para manifestá-lo. Eu parei aqui porque eu estou tentando entender o que ele quis dizer com isso aqui, tá? Peraí. Os seres existem como individuações. Move-se segundo a evolução, seguindo o princípio que os rege. Ok. O princípio contém em embrião todas as formas possíveis. É o desenho que inclui todas as linhas do edifício, mesmo antes que surja a primeira pedra para manifestá-lo. Eu vou colocar minha visão dessa. Pode colocar. Ele coloca aqui que eu vejo um pouco essa ideia, né? Quando coloca aqui, o princípio contém em embrião todas as formas possíveis, mesmo que antes surja a primeira pedra para manifestá-lo. A gente pode pensar, por exemplo, como uma semente. A semente ali, ela já tem as informações que, né, que venha a gerar a árvore, né? Não é que está a árvore tal como ela conhece, mas está ali em germe, e à medida que, ou seja, antes de ter a pedra para manifestá-lo, antes de ter ali o começo, o brotinho, ela já tem as informações. Tá na sua estrutura intrínseca. A mesma coisa com todos os seres, ele está em potencial, já estão as informações, e ali ela vai se apresentando. Uma outra forma de se ver isso é com relação à água. Você vê que a água ela se reorganiza de várias formas, né? É tudo o H2O, mas ela pode se estruturar como um gelo, e aí daí começa a vir a temperatura, vai aumentando a vibração, até que ela se reestrutura em água, que é uma outra forma de organização, tem ligações entre elas, tem clusters, e aí vai aumentando, ela se torna o vapor, mas ainda é a água. Então, cada uma dessas formas, ele tem ali as informações, só vai se reestruturando de uma maneira diferente, sabe? É mais ou menos assim que eu tô vendo. Uhum. Diga, Ana. Me veio com um princípio como se fossem as crenças da pessoa, no que ela acredita, os princípios dela. Será que faz sentido também isso? A gente usa a palavra aqui como princípio. Meu princípio é honestidade, meu princípio quando é muito forte, né? Ana, eu vejo isso
Também, sabe? Porque essas informações, essa matriz, ela tá tanto em nível, aqui, né, ele coloca nesse nível que ele chama de estático, que seria mais a forma, a parte dinâmica e a parte conceitual, que já está no ponto do psiquismo. Então aí vem princípios de ética, vem princípios sobre a lei da vida, né, não vou nem colocar lei moral da vida, mas a própria lei da vida, que é uma lei que por si só ela é a harmonia, a lei de Deus ali que está vibrando. Então eu vejo também essa maneira. Esses princípios eles vão vindo cada vez mais como uma expressão dessa lei que a gente traz lá dentro. Isso, e não a ver com moral, né? Justamente isso, como construção da pessoa. Exatamente. É isso. Legal. A cada momento ocorre a criação. Alguma coisa emerge de um nada relativo. Surge em realização de algo que estava à espera no germe. Não existe um nada absoluto. O ser toma uma forma nova, vestindo-se como uma roupa, um meio para subir, como um veículo que depois abandonará. O conceito, o tipo já estava fixado à espera, no princípio que o próprio ser enfeixava em si, e da qual é a manifestação. Assim, as individuações atravessam a série das formas cujo projeto contém. Cada ser contém em si também aquilo que será a forma que deverá atingir. Contém em germe o esquema de todo o universo. Não o ocupa, não é o universo inteiro, mas nele se transforma sucessivamente. Paulo Por Brito, isso, deixa eu só fazer diga. um comentário sobre isso. Quando ele fala aqui, né, cada ser contém em si também não, as individualizações atravessam a série das formas cujos projetos contêm. Não, aqui, essa parte eu queria falar. Que cada ser contém em germe o esquema de todo o universo. É isso que eu queria comentar. Existe algo chamado holografia. Holografia é algo bem interessante, porque ela é uma imagem 3D, sabe? Que você, por exemplo, pega aqui é o quarto, e aí você faz um tipo de foto que você olha, ela tá em 3D. Ela tem um princípio interessante. Então, ele tem uma chapa que ela é feita de uma determinada forma, né, que o Paulo Brito sabe bem que é uma forma de interferência. E aí a gente passa um laser por esse vidro e aí você consegue ver aquela estrutura em 3D. É muito bonito isso, porque por um vidrozinho passa um laser e aí você vê, você tenta tocar, sabe? Bom, só que tem uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, supondo que a gente fez um holograma da maçã. Então tem ali a chapa que o laser passa e gera a maçã. Só que tem uma coisa que é muito interessante. Se você pega essa chapa e tira um pedaço dela, um pedaço, e você passa o laser, ela vai gerar a maçã completa. Aí nossa, calma aí. Aquilo tudo tem a maçã, se você pegar um pedacinho, você gera a maçã, você gera. Ela fica mais fraquinha, mas gera maçã. Você fala, não, eu vou pegar um pedaço menor ainda. Aí pega um pedaço menor ainda daquela estrutura e você passa o laser e quando vê, ela projeta a maçã. Em outras palavras, na chapa do holograma, onde é armazenado ali, todos os pontos, ele tem informações da estrutura completa. Isso é muito profundo, porque é mais ou menos essa ideia, como se fosse cada ponto, ele tem a informação do todo. Então tá ali estruturada a gente, né, chama em uma rede de interferências, mas tá ali toda a informação. Então, quis compartilhar essa ideia do holograma aqui também, sobre essa ideia. Eu não sei se ficou claro isso que o Ismael colocou. Isso é tão interessante que eu vou só fazer esse esquema que ele falou aí, para ficar
bem claro isso, porque isso é muito, muito interessante. Né? Enquanto o Paulo Brito ele vai procurando. Não vou procurar não, eu vou desenhar aqui. Você vai desenhar, então tá bom, achei que Vou você ia procurar desenhar, já a imagem. olha aqui, eu tenho que desenhar aqui. Então aqui, ó, tá a maçã. Maçã bem feia, tá? E aqui a gente tem um laser. Esse laser vai direto na maçã. E aqui nós temos um espelho aqui, ó, que esse laser, parte desse espelho deixa atravessar e parte 50% espelha, 50% atravessa. E aqui eu ponho minha chapa, a chapa de filme. Aí ela registra a interferência entre o laser sem bater na maçã e o laser que bateu na maçã. Aí ela registra nessa chapa interferência entre o laser direto e o laser que refletiu da maçã. Só que esse laser que refletiu da maçã, você vai ter raios dos vários pontos da maçã. Então, aqui nesse ponto, ela tem interferência de toda a maçã. Então, em todo ponto da chapa, tem informação da maçã como um todo. Todos os pontos da chapa. Quando a gente pega essa chapa e joga o laser nela, o laser direto que veio daqui, joga lá nela, ela elimina, por causa dessas franjas de interferência, ela elimina a imagem, o sinal original, e sobra apenas o reflexo da maçã. Aí você vê o desenho da maçã aqui. E dependendo do ângulo que você coloca esse laser, você vai ver pontos diferentes da maçã. Por isso que cada ponto da maçã, cada ponto da chapa, tem informação da maçã como um todo. Mas se você ilumina a chapa inteira, você, em um único relance, você vê a maçã toda. E quando você pega só um pequeno trecho, você vê um pedaço da maçã, mas se você pegar o laser e ficar rodando ele aqui, você reproduz a maçã como um todo. Então você tem em cada ponto da chapa informação da maçã como um todo, dependendo do ângulo que você joga o laser. E se você olha a chapa inteira, como ela vai ter todos os possíveis ângulos, você vê a maçã como um todo de uma vez só. Mas cada ponto tem informação da maçã inteira. Então cada ponto da chapa tem informação do todo. Né? E isso é muito bonito. Era isso. Era só para complementar o que você falou. Ficou ótimo, nossa. Impressionante como você conseguiu fazer isso aí assim, ó.